Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de R$ 100.000 por mês. Quais são os sintomas? Como é que alguém fala assim, putz, será que eu posso ter isso? Como é que ela pode se perceber um pouco mais nesse sentido? Os sintomas são muito variáveis, né? Mas tem uma coisa que é mais característica da bipolaridade, né? Então, você tem depressão, que talvez a maioria das pessoas está consciente do que é uma depressão, e isso é igual a todas as outras depressões. Então, a depressão do bipolar é igual à depressão daquela pessoa que não é bipolar. O que é diferente, o que é característico no bipolar, né? É uma fase que é para cima, que se chama mania, que eu até dei o apelido de fogão, por assim dizer, né? Então, o que é essa fase que é fogão, que ela é para cima? A pessoa vai ativar o cérebro vai estar muito ativado. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai dormir pouco, ou seja, o sono dela vai reduzir. Ao invés de dormir 8 horas, ela vai dormir menos de 5 horas, 4 horas. Mas ela não vai estar cansada. Então, é diferente de insônia. A pessoa reduziu o sono, virou 4, 5 horas e não está cansada. Outra questão é que o humor dela vai estar irritado. É aquela pessoa, qualquer coisa fica irritada, ouve um barulhinho, já está muito puto com aquilo, achando super ruim aquela questão. Está incomodado e irritado o tempo todo. Começa a buscar briga com os outros e por aí vai. Além disso, a pessoa pode ficar mais arrogante, mais grandiosa, se achando melhor, achando que tem um grande talento, né? Tá aqui no podcast, vai falar, nossa, sou o melhor cantor. Ah, sabe quem fez isso? O Kanye West, que é o rapper, que ele tem transtorno bipolar Ele tipo tem? 1. Sim, tipo 1, foi internado à força, amarrado. Caraca, sério? Né? Foi. O Kanye West, ele tem uma entrevista lá na Netflix com o David Letterman, né? Eu acho que ele chama de A Última Entrevista, uma coisa assim. Mas a entrevista dele é super legal. Ele fala como que é alguém com transtorno bipolar tipo 1, e ele demorou anos para receber esse diagnóstico aí. E olha que o Kanye West, a gente não tem o dinheiro dele, nem acesso às coisas que ele tem, né? O cara é multimilionário, né? E ele começou a ter essa questão de grandiosidade. Depois vocês dão uma olhada aí no YouTube que vocês vão ver entrevistas que ele subiu em cima do sofá, falava que era o melhor do mundo, é mais inteligente que o Einstein. Só que como ele é rapper, né, do hip hop, então o pessoal falava, essas coisas do cara, né, que ele é do hip hop e tal. Ele começou a fazer o quê? Gastar dinheiro demais, né? Aí o pessoal falou, isso é coisa de hip hop, né? Aí ele começou a ficar agressivo, irritado. Mas isso é coisa de hip hop, né? Isso foi crescendo, 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 até que tiveram que internar ele à força. E ele conta lá essa história, né? Que ele foi pego à força de ambulância, foi amarrado, internado no hospital, tomou medicamento, etc. e tal. Depois que ele sai ali da internação, e ele conta toda a história no David Letterman lá, hoje ele entra numa vibe hiper religiosa, meio fanática, assim. Pode ver que o novo CD dele é tudo sobre religião, tudo sobre Jesus, e terapia através de cores, etc. e tal. Que é algo que também pode acontecer no bipolar, que é uma obstinação, uma obsessão por um tema. Então, o cara, de repente, quando você vê, ele está militando por uma causa qualquer. Mas é claro que você pode militar e não ser bipolar. A diferença aqui é o quê? Que ele nunca nem tinha pensado nisso antes. De repente, ele entra e mergulha de cabeça no assunto, só fala daquilo, só pensa naquilo, fala sobre isso o tempo todo. Ninguém ao lado dele já aguenta mais ele falando sobre aquilo ali, né? E ele continua falando sobre aquilo ali o tempo todo. Até que um belo dia desaparece, né? Então é muito comum para um bipolar entrar numa fase tipo, eu vou aprender bicicleta. Mas ele não vai devagarzinho, né? O que acontece? Ele compra a melhor bicicleta de 25 mil, começa a ver todos os vídeos do YouTube, começa a ler todos os livros, entra em todos os grupos de WhatsApp e nem pedalou ainda, hein? Aí quando começa a pedalar, um mês depois, passou essa fase. E fica lá a bicicleta de 25 mil, né? Então, tudo isso são sintomas de uma fase de mania. É claro que eu estou falando de uma fase mais grave, né? Essa fase que é um fogão mesmo, né? Excesso de gasto, aumento de libido. Então, a libido da pessoa fica muito alta.
o desejo sexual fica muito alto, pode trair a esposa, pode trair o marido, ter relacionamento com prostitutas às vezes. É claro que não é todo mundo, né? Outras pessoas não vão ter isso, vão ter excesso de masturbação, ver muita pornografia e tudo, né? Mas tudo faz parte do mesmo movimento, que é o aumento da libido, aumento do desejo sexual, né? Então, você tinha falado que a bipolaridade ela tem dois extremos, né? Essa é a mania, né? Isto, exatamente. Essa é a mania e a gente tem a depressão, que o pessoal conhece mais. Mas aqui vem um detalhe importante. Por que eu estou explicando primeiro a mania, que é o fogão? Porque alguns bipolares só têm a fase de fogão, só têm a fase de mania. Eles não fazem depressão. Aí você até me pergunta, então o nome bipolar está errado? É isso mesmo, está errado, né? Por quê? Porque dos bipolares, ou seja, dois polos, existem bipolares, entre aspas aí, que só fazem a fase de cima, só faz essa fase fogão, essa fase de mania para cima, né? Não é mania do termo popular de ter mania de fazer alguma coisa, não. É mania de ser essa fase com intensa ativação cerebral. Aumento de impulso, não consegue dormir, fala acelerado demais, né? Faz muita coisa ao mesmo tempo, conversa muito, fica desinibido, pode ficar eufórico, super feliz, né? Tem uma outra série do Netflix que mostra bem isso também. Ela chama Spin Out, né? Que tanto a mãe quanto a filha tem transtorno bipolar. Em alguns momentos ela faz uma fase de mania, né? Outra série excepcional. Essa é muito boa, hein? Tanto pela série quanto pela personagem, né? É o Homeland, que é... Essa eu já ouvi falar. Essa série é sensacional. Tanto pelo suspense, que ela é bem legal, aborda vários temas, como a personagem principal, ela tem um transtorno bipolar tipo 1, bem grave, e às vezes ela entra em mania, essa fase fogão, e você vê claramente que ela está ali em mania, né? Que está em fogão. Você vê que ela muda, né? Então ela começa a falar rápido demais, começa a ficar persecutório, por aí vai, né? Então essa é a fase que define um bipolar, tipo 1, que é mais